Olá, eu sou Renata Santos e hoje eu vou falar sobre o livro O Quinto Compromisso, do Dom Miguel Ruiz. Eu já venho falando nos últimos vídeos sobre um livro que ele escreveu antes, que é Os Quatro Compromissos. Se você não assistiu, acho que vale a pena assistir primeiro para depois ver esse vídeo. Então esse outro livro, esse segundo livro, ele escreveu alguns anos depois, junto com o filho dele, e traz mais uma percepção de como viver de uma forma mais plena. Eu achei muito pertinente esse livro, apesar de que eu não li, mas eu fui buscar na internet e vi algum vídeo dele, do autor, explicando um pouquinho, brevemente, e para mim fez muito sentido trazer aqui, até como uma continuação do livro anterior, né? Eu acho que é bem pertinente para esse nosso momento atual. E basicamente o que ele fala no livro O Quinto Compromisso é que a gente deve questionar a realidade. E questionar a realidade é estar atento para toda a forma em que a gente foi condicionado desde pequenininho, né, na nossa criação, entendendo que nós fomos meio programados, um pouco domesticados para viver a nossa vida de uma forma, para pensar, agir, tomar certas decisões. Muitas coisas nos foram ditas pela nossa família, pela sociedade, por exemplo, pelo nosso meio ambiente, de como que a gente devia viver a nossa vida, de quais eram as melhores escolhas e do que era ser, digamos assim, normal, ou do que podia nos fazer achar a felicidade na nossa vida. Então, dentro dessas histórias que nós fomos ouvindo, que foram nos programando, a gente entende, por exemplo, que eu preciso estudar, trabalhar, casar, ter filhos. E em algum momento a gente pode começar, né? Estou falando algumas coisas gerais, mas questionar tudo isso e perceber se isso tudo que eu entendi, né, tem a ver comigo. Né? Algumas pessoas chegam a uma idade e podem pensar: nossa, mas eu não quero ter filhos, isso não está em sintonia com o que eu sinto para mim. Ou eu não quero casar. Então, tem várias coisas que muitas vezes essa realidade que a gente foi entendendo como tinha que ser a vida, que a gente meio que comprou isso, a gente absorveu esses padrões, essas pré-definições, e é um momento de olhar para tudo isso e questionar, perceber se realmente todo esse modelinho, né, essa matrix, essa forma de viver é a que faz sentido pra gente ou não. Então, por isso que ele vem falando, né, de questionar a realidade e nesse processo, não só de questionar, mas principalmente de buscar ouvir uma voz interior, né, de buscar estar em contato com a nossa essência, com o nosso interior. Talvez você possa chamar de ouvir o seu coração, ouvir a sua alma, mas é se conectar mesmo com o que você verdadeiramente quer, com o que você realmente sente que faz sentido para a sua vida, né? Independente do que as outras pessoas digam, do que você está acostumado a ver por aí, mas é como se você pudesse então perceber dentro da tua essência para onde, permitir, né, ouvir essa voz interna, esse chamado interno, identificar e se permitir viver a partir dele, né? Ou seja, honrar a sua verdade, né? E às vezes essa verdade, isso que você começa a escutar desde dentro do teu interior, pode ser que seja totalmente diferente das experiências que você tem tido, do que você tem ouvido das outras pessoas. E por isso, nesse processo, é tão importante honrar aquilo que você sente que verdadeiramente é o melhor para a tua vida. Então, me parece tão pertinente mesmo esse tema, porque a gente tem ouvido nos últimos tempos, né, a palavra que as pessoas estão despertando, elas estão buscando mais consciência. E assim eu vejo que é a vida com mais consciência, a gente questionar padrões antigos, automatismos, questões, condicionamentos automáticos que nós tínhamos e começar a tomar realmente decisões conscientes, né, muito mais assertivas de acordo com a nossa essência, sentindo o que me faz bem, o que não me faz bem, o que é para mim
entendendo que somos diferentes e que muitas vezes esses padrões que nós vemos por aí, ou alguns caminhos prontos, eles são para outros, mas não para nós mesmos. Então, buscando encontrar nosso próprio caminho, né? Então, acredito que nos últimos tempos, muitas pessoas estão entrando nesse processo de realmente despertar, que é sair de um grande padrão que toda a humanidade vinha vivendo, né? E se permitir ser você mesmo, encontrar a sua individualidade, se permitir, como o livro diz, né, honrar a sua verdade e viver a partir dela. Com certeza, quando você começa a encontrar esse caminho, honrando a tua verdade, isso te dá uma sensação de muito mais plenitude, de muito mais felicidade, né? Já que você consegue estar em sintonia com aquilo que vem de dentro de você, da tua essência, né? Então, eu acho que essa mensagem do livro é algo muito profundo para a gente buscar colocar no nosso dia a dia, né? Então, o convite dele é exatamente esse: questionar a realidade, entrar em contato com você mesmo, olhar para dentro, descobrir dentro da tua essência a sua verdade e, quando você o fizer, honrar a sua verdade. Bom, espero que você tenha gostado então dessa dica de hoje do livro, que possa contribuir com a sua vida. Se você gostou, curte aqui, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas e a gente se vê então na próxima. Um abraço!